lá na Antártica Zero. Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A gente tentou fazer ao vivo, mas a internet não deixou. A gente está fazendo mais uma vez gravado o bate-bola de número 6. Tá? Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de futebol, o canal do Juan. E ultimamente a gente tem feito muito gravado por conta de internet. No programa de hoje a gente vai dar destaque o amistoso do Cruzeirão da Massa, no futebol amador. Vamos falar também do Farizão, vamos falar também do futebol brasileiro, os estaduais. O nosso manjadinho começou o Paulista, o Carioca já havia começado. Vamos falar do amistoso do Flamengo também, nos Estados Unidos. E, lógico, vamos falar do futebol europeu. O destaque é a equipe da Inter de Milão, que ganhou a Supercopa da Itália. Tá certo? Nosso programa, como eu falei, repito, acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, o canal UBC de Futebol, o canal do Juan, trazendo já o boa noite, o destaque do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. O meu destaque vai para o início dos campeonatos brasileiros, dos campeonatos estaduais brasileiros, no caso. Aí a gente já teve o nosso manjadinho começando, o cearense, com o jogo do Ceará contra o Maracanã. Tivemos já 2 rodadas do Campeonato Carioca, já começou Capixaba, Baiano, Brasiliense, o Paulista também. Campeonato muito animado e a gente está muito ansioso. A gente espera muita bola nas redes brasileiras por todo o país em 2024. E se Deus quiser, a gente vai ter. Ô, Rosinho, a gente vai dar destaque logo no futebol amador. Antes, abraçar todos os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook e no YouTube. Mandar um abraço para o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa. O Cruzeiro que esteve jogando ontem lá em Canafístula. O segundo quadro ganhou 2-0, gol do Luizinho e do Antônio Preá. O primeiro quadro perdeu de 3-2. Os gols do Cruzeiro foram do Abdias e também do Luan. O Cruzeiro que está treinando forte, visando o Farizão que teve rodada. Vamos atualizar já o Farizão. Lembrando que na Lagoa do Serrote não houve rodada nesse final de semana da Copa da Amizade. Mandar um abraço para o Alberto Ripardo, ele que é Relações Públicas das competições ali na Lagoa do Serrote. O Farizão, a gente teve início no sábado, a Copa Farizão, Santana do Acaraú. Os resultados de sábado foi o Vila Nova Tabuleiro do Galo, fez 1-0 em cima do Real Madrid de Poeirinhas. Então, o Real Madrid classificou. Isso foi o jogo das 15 horas. Às 17 horas a gente teve Santos do Curral Grande, 5-2 em cima do Dourado. O Dourado foi eliminado e o Curral Grande passa para a próxima fase. O jogo das 19 horas, o São Gonçalo de Mutambeiros fez 4-1 no São José da Santa Rita, classificou o São Gonçalo da Mutambeira. No domingo, foi a vez, né? O jogo das 15 horas, o CRP de Boa Vista, 2-2 com o Arco da Aliança. Nos pênaltis deu Arco da Aliança classificado. O jogo das 17 horas, Cruzeiro de Nova Olinda, 1-1 com o CRB do Pistola. E nos pênaltis deu Cruzeiro de Nova Olinda no quinto jogo. Então esse é o quinto classificado. O sexto classificado foi o Santana, fez 3-0 na equipe do Juventude. Então o jogo 1, quem classificou foi o Vila Nova. No jogo 2 foi o Santo Curral Grande. O jogo 3, São Gonçalo da Mutambeiras. O jogo 4, quem classificou foi exatamente o Arco da Aliança. O jogo 5 foi o Cruzeiro de Nova Olinda. E o jogo 6 foi o Santana, o Farizão, que teve, né, o início nessa semana, mas a gente vai ter, né? Lembrando, Juan, que são 64 times, uma espécie de 32 aves de final, é só mata, e a gente já teve a rodada de número 1, a rodada de número 2. A rodada número 3 acontece nesse final de semana, Juan. A rodada número 3 acontece nesse final de semana e o jogo das 15 horas é o Cruzeiro de Imburana contra o Flamengo do Poço Salgado. O jogo de número 7, Juan, acontece às 17 horas. É o Palmeiras do Chorador contra o Flamengo do Beira-Rio. Flamenguinho do Beira-Rio. E o jogo de número 9
Palmeiras do Parapuí contra o Juventude do Camará. Esses são jogos do sábado, 27/1. No domingo a gente tem mais 3 jogos, o jogo 10, o 11 e o 12. O jogo 10 é o Arsenal de Santana contra o São Paulo Parapuí. O jogo de número 11, o Santos do Mulugu enfrenta o Barras do Ingá. E o jogo número 2, o Grêmio da Bahia enfrenta Baixa Fria Esporte Clube. Lembrando, Juan, que o Cruzeirão do Barro Preto, ele só joga no finalzinho de fevereiro. Vai jogar às 19 horas, tá certo? Então, o Farizão está acontecendo assim, 3 jogos por dia, um jogo às 15 horas, um jogo às 19 horas e um jogo às 17, eu pulei 17, 15, 17 e 19. É tiro curto, é tiro rápido, já, Juan. Todo final de semana classifica 6 times, 6 times são eliminados, então já a gente vai conhecer os 32 classificados para ir para 16 avos de final, depois oitavas, até ficar 2 e fazer a grande final. Tá certo? Agora, Juanzinho, vamos falar de futebol brasileiro, o destaque é a Copinha. A gente trouxe, Juan, no programa de sexta-feira, que o Corinthians estava classificado, juntamente com o Novo Horizontino, era a primeira semifinal, e a gente teve 2 jogos na sexta-feira para a gente conhecer a outra semifinal. O Juan vai atualizar os jogos da sexta-feira. O Flamengo 2-1, o Flamengo 1-1 com o Itaquá, passou o Flamengo nos pênaltis. Esse time que eliminou o Palmeiras, né, Juan? E também o Guaratinguetá. O Cruzeiro 1-0 no Coritiba. Então hoje, vai a partir das 7h30, Juan, vai começar aliás, as semifinais, né? Então, 2 jogos, a gente vai conhecer os finalistas, lembrando que a final é quinta-feira, o aniversário de São Paulo vai ser o final da Copinha, lembrando que o Flamengo está jogando com Sub-17, porque o Sub-20 está representando o time no Campeonato Carioca, porque os principais estão nos Estados Unidos. O Flamengo com o Cruzeiro, Novo Horizontino com o Corinthians. Então, Flamengo às 17h30, Flamengo e Cruzeiro, e às 21h30, Novo Horizontino e a equipe do Corinthians. Agora vamos falar do Campeonato Cearense, que teve início nesse final de semana, Juan. O Juan vai atualizar os jogos, lembrando que o Fortaleza, para surpreender pessoas, perdeu, o Ceará teve dificuldades. O Fortaleza ganhou. O Maracanã 1-1 com o Ceará, Iguatu 2-0 no Atlético Cearense, Ferroviário Pereira 3-1 para o Floresta e o Fortaleza 2-0 no Horizonte. Completar a rodada, a gente tem o Calcaia com o Barbalha, hoje ainda às 8 horas da noite. A segunda rodada, Juan, acontece do dia 26 ao dia 28. Quais são os jogos da segunda rodada? Horizonte com o Maracanã, esse jogo do dia 26. No dia 27, Ceará com Floresta, o Iguatu com o Calcaia. E no dia 28, o Atlético Cearense com o Ferroviário e o Barbalha com o Fortaleza. Lembrando, Juan, que já caiu um treinador, o treinador do Ferroviário, o Ferroviário que subiu no ano passado da 4ª para a 3ª divisão. Esse ano esperava muito do Ferrinho. O Ferrinho caiu na primeira fase da Copa do Nordeste, perdeu nos pênaltis para a equipe do Asa, estava ganhando, no finalzinho sofreu o gol do empate, perdeu nos pênaltis e fez 1-0 na estreia do Cearense, fez 1-0 e acabou sofrendo a virada 3-1 para o Floresta. Então o Ferroviário mandou o treinador embora, tá certo, Juanzinho? Agora vamos falar de Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca já é segunda rodada. O Sampaio Corrêa 3-3 com o Vasco, jogaço. Nova Iguaçu 1-1 com o Flamengo. Volta Redonda perde 3-2 para o Boa Vista. O Fluminense 2-1 na Portuguesinha do Rio. O Botafogo 2-0 no Bangu. E o Madureira 1-0 no Ajax. Audax. Como eu falei, Juan, o Flamengo está jogando com Sub-20 essas rodadas, porque o Flamengo está nos Estados Unidos. E ontem também, né, o Flamengo jogou contra o Philadelphia, ganhou 2-0, gol do Pedro de pênalti, um golaço do Cebolinha. O Flamengo fez 2-0. E o que marcou, Juan, foi a estreia do De La Cruz, né? Boa estreia do De La Cruz. Teve uma estreia muito promissora, um jogador que com certeza vai emplacar nesse bom time do Flamengo. Acredito que o De La Cruz chega e veste a camisa, já vai assumir a titularidade. A rodada número 3, o jogo do Flamengo foi adiado. A gente tem Bangu e Nova Iguaçu. A Portuguesinha do Rio enfrenta o Sampaio Corrêa, que fez um jogão de bola com o Vasco ontem. Boa Vista e Botafogo, Vasco e Madureira. O Audax recebe a equipe do Fluminense. É o Campeonato Carioca. Quem teve início nesse final de semana foi o Paulistão, Juan. E o Juan vai atualizar todos os resultados do Paulistão.
Corinthians 1-0 no Guarani. Internacional de Limeira perdeu de 3-2 para a Portuguesinha. O Novo Horizonte. Lembrando, Juan, em jogo da Portuguesa, o destaque foi o Dudu Miraíma. Fez um dos gols, tá certo? A Portuguesa que partiu na frente. 3-2 na Inter de Limeira. E, para alegria da gente, a gente torce para os jogadores aqui. E o Dudu Miraíma, né, filho do Zé Cláudio, muita gente conhece demais o Zé Cláudio, fez um dos gols. Ele que jogou, né, no final do ano, jogou a final da Copa do Melado e jogou também a final do Campeonato da Miraíma. Inclusive, fez um golaço o Dudu Miraíma. Continua, Juan. O Novo Horizonte 1-1 com o Palmeiras, o São Bernardo 2-0 no Ituano, Ponte Preta 1-1 com o Mirassol, São Paulo 3-1 no Santo André, o Botafogo perdeu de 1-0 para o Santos e o Red Bull Bragantino perdeu de 1-0 para o Água Santa. Surpresa essa derrota do Red Bull Bragantino. Começou no final de semana também o Gauchão e o Grêmio perdeu e a torcida já está pedindo a cabeça do Renato Gaúcho. Todo mundo é intolerante. O time perde um jogo, a torcida quer logo demitir o treinador. Vamos atualizar todos os jogos do Gauchão. O Guarani de Bagé perdeu de 2-1 para o Ipiranga, o Internacional 1-0 no Avenida Santa Cruz. O que tem de Santa Cruz no Brasil é brincadeira, está disputando com o Flamengo. Perdeu de 1-0 para o Juventude, o São José 1-1 com o São Luís, o Brasil de Pelotas 0-0 com o Novo Hamburgo e o Caxias 2-1 no Grêmio. Caxias, um bom time do Caxias. O Juanzinho, outros estaduais. Juan, a gente vai falar de outros estaduais que aconteceram nesse final de semana, muitos estaduais, né? A bola rolando dos 4 cantos do Brasil. E a gente teve na sexta-feira, Juan. Na sexta-feira, a bola rolou, né? A bola rolou pelo campeonato do Amazonas, aliás, pelo campeonato Capixaba, Juan. Os resultados do campeonato Capixaba na sexta. O Real Noroeste perdeu 2-1 para o Jaguaré e o Serra perdeu de 1-0 para a Desportiva Ferroviária. No Amazonense, a gente teve o Princesa de Solimões 2-0 no Unidos do Alvorada. Sábado também tem jogo. E sábado teve muitos jogos dos 4 cantos do Brasil, começando pelo Alagoano, Juan. No Alagoano, a gente teve o Murici 2-1 no CSE, que é a Esportiva, e o Penedense perdeu de 1-0 para o Clube de Regatas Brasil, CRB. No Baiano, o Vitória 1-0 no Bahia de Feira e o Jequié perdeu 2-0 para o Barcelona. Esse Jequié que ganhou do Bahia, um Bahia bem reserva. No Amazonense, o Nacional do Amazonas 2-2 com o São Raimundo. O Paritins 2-0 no Operário. E, por último, no Brasiliense, a gente teve o Samambaia 2-1 para o Paraná, o Ceilândia 2-1 no Brasiliense. O Brasiliense só perde agora pela Nautina 1-1 com o Real Brasília. No Capixaba, o Novo Venecia 1-0 no Rio Branco e o Vitória 2-0 no Estrela do Norte. No Catarinense, no Goiano, o Anápolis 1-0 no Vila Nova e Porá 1-1 no Goianésia. No Catarinense, o Criciúma 4-1 no Figueirense. Bom início do Criciúma, time que retornou à primeira divisão, ganhou a Supercopa lá de Santa Catarina, estreou bem o clássico 4-1. O Joinville perdeu de 3-2 para o Marcílio Dias e a Chapecoense 1-0 no Ercílio Luz. No Maranhense, o Motoclube 4-2 no Chapadinha, o Pinheiro 2-2 com o Maranhão, Imperatriz 1-0 no Cordino Esporte Clube. No Mato Grossense, a gente teve o Cuiabá 1-1 com o Primavera, o União Rondonópolis 2-0 no Dom Bosco, o Luverdense 2-0 no Operário de Governador Valadares e... Não, de Governador Valadares. A gente teve o Nova Mutum perdendo de 1-0 para o Misto. No Paraense, o São Francisco perdeu de 1-0 para o Caeté, o Bragantino 0-0 com o Tapajós, o Águia, que é o atual campeão paraense, superou o Remo e o Paysandu, empatou com 0-0 com o Tunuso, o Cametá 2-2 com o Castanhal, o Paysandu 1-0 no Santa Rosa. No Paraibano, tivemos o Pombal 2-1 no Campinense. No Paranaense, o Maringá 3-0 no Andraus. Segunda divisão do Paulista, a gente teve o Oeste 1-1 com o São José e o 15 de Piracicaba perdeu de 1-0 para o Linense. Também tivemos o Veloclube ganhando de 2-0 do Monte Azul. Pernambucano, o Sport 2-1 no Santa Cruz. O clássico, né, Juan? Clássico dos milhões, o Santa Cruz perdeu mais uma. Santa Cruz. No Piauiense, a gente teve o Picos perdendo de 1-0 para o Cato de Julho. O Altos perdendo de 3-0 para o River do Piauí. No Potiguar, o Força e Luz 1-1 com o ABC. No Sergipano, o Carmopó
Carmópolis, 1-0 no Atlético Gloriense e o Lagarto 1-1 com o Falcão. Juan, foram os jogos de sábado, os principais jogos, né? Dos principais campeonatos pelo Brasil. A gente teve o Alagoano, ainda no domingo, Asa 2-1 em cima do Cruzeiro de Arapiraca, clássico, né, Juan? E o CSA 1-1 com a equipe, aliás, 1-0 em cima do Coruripe, Juan. É sim. A gente teve também pelo Amazonense. O Baiano primeiro. O Baiano, o Atlético de Alagoas 3-3 com o Bahia, o Juazeirense 2-1 na Jacuipense. Agora sim, o Amazonense, o Amazonas perdeu 2-1 para o Manauara e o Manaus 0-0 com o Rio Negro, o Brasiliense. O Ceilandense 2-0 no Santa Maria e o Capital 1-0 no Gama. O Gama e a equipe do Brasiliense, os dois perderam, né, Juan? A Inter de Laje 0-0 no Concórdia, o Barra perdeu 3-1 para o Busco, o Avaí 3-2 no Nação. Esse foi o campeonato catarinense. O Goiano a gente teve clássico, Juan. Tivemos o Atlético Goianiense 0-0 com o Goiás, o Craque 0-0 com a Aparecidense, o Goiânia 4-1 no Jataiense e o Goiatuba 1-0 no Morrinhos. No Maranhense, o Tum-Tum perdeu de 1-0 para o Sampaio Corrêa. No Mato Grossense, o Araguaia 1-0 no Academia. Mato Grosso. Vamos paraense, o Remo fez 5-0 no Canaã, Juan. 5-0 a equipe do Remo. Vamos agora o Paranaense, Juan. Paranaense, primeiro paraibano, né? 0-0 do Atlético Cajazeirense contra o CSP. E a equipe do Nacional de Patos fez 1-0 no Souza. É sim o campeonato paraibano paranaense. O Paranaense, o Azures 0-0 com o Atlético Paranaense, o Cianorte 1-0 no Londrina, o Galo Maringá 1-1 com o Cascavel, o Operário 2-0 no PSTC. A gente teve no Pernambucano o Flamengo de Arco Verde perdeu de 3-0 para o Central, o Náutico 0-0 com o Maguari, o Retrô perdeu de 1-0 para o Petrolina. Na segunda divisão do Paulista, novamente a gente teve a Portuguesa Cientista 0-0 com o Taubaté, o São Bento 3-0 no Primavera, o Comercial 2-2 com o Rio Claro, a Ferroviária 2-1 no Juventus da Moca e o Noroeste 2-2 com o Capivariano. Piauiense, a gente teve o Oeirense 1-0 no Parnaíba e o Coriçaba perdeu 2-1 para o Fluminense do Piauí. Potiguar, o Globo perdeu 2-0 para o Santa Cruz de Natal, o Potiguar Seridoense perdeu de 1-0 para o América de Natal e o Baraunas perdeu de 2-1 para o Potiguar Mossoró. Tem 2 Potiguar na competição. No Sergipano Olímpico 2-0 no Itabaiano, o Dorense perdeu de 1-0 para o Confiança e o Sergipe 1-1 com o América Sergipano. No Sul Mato Grossense a gente teve o Coxim 1-1 com a Portuguesa do Mato Grosso, o Iviema 3-0 no Novo Operário, o Náutico perdeu de 3-1 para o Costa Rica, o Dourados 3-0 no Corumbiense. Juan, tá aí todos os campeonatos pelo Brasil nesse final de semana. Agora vamos falar de futebol europeu. O destaque, Juan, é a Primeira Liga, Juan. Futebol europeu, o destaque é a Primeira Liga, né, que teve, Juan, rodada, lembrando que o Sport, quem é o líder, seguido do Benfica. Um pontinho de diferença, o Juan vai atualizar a rodada número... não aparece. A rodada número 18, Juan. O Vitória 3-0 no Estrela da Amadora, o Chaves 0-0 com o Rio Ave, a Portimonense por 2-0 para o Gil Vicente, o Porto 5-0 no Moreirense, o Casa Pia perdeu de 3-1 para o Farense, o Estoril perdeu de 2-1 para o Arouca, o Benfica 3-0 no Boa Vista, o Vizela perdeu de 5-2 para o Sport e o Famalicão perdeu 2-1 para o Braga. Eredivisie, Juan, na Eredivisie, a equipe do PSV empatou, mas está muito distante do segundo colocado. O Juan vai falar os principais jogos que houve na Eredivisie, o destaque para a equipe do Ajax, que está saindo lá de baixo. O Ajax 4-1 no Valvik, o Vitesse perdeu 2-1 para o Feyenoord, o Utrecht 1-1 com o PSV, o AZ 2-2 com o Zul, e não teve jogo do... Esses são os principais jogos, né? A gente teve também tem uma menção honrosa para o nosso Twente, que está em terceiro colocado,
perder de 1-0 para o Nîmes. E na Bundesliga, né, o Leverkusen continua na liderança, não dá chance, fez um jogaço de muitos gols, Juan, contra a equipe do Leverkusen. Juan, retomando a Bundesliga, Juan, os resultados principais, Juan. Aliás, houve uma zebraça lá, o Bayern não é mais o mesmo, né, Juan? Acabou perdendo para o Bremen, mas o destaque foi a vitória fora de casa do Leverkusen em cima da equipe do RB Leipzig. O Mönchengladbach perdeu de 2-1 pro Augsburg. O Bayern perdeu de 1-0 pro Bremen. Na Alemanha, eu sou Bremen, não, nunca disse isso antes, mas na Alemanha, eu sou Bremen. E Ceará também, Flamengo. O RB Leipzig. Lá na Alemanha, eu sou Ceará e Flamengo. O RB Leipzig perdeu de 3-2 pro Leverkusen. O Freiburg 3-2 no Hoffenheim. O Colón perdeu de 4-0 pro Dortmund. O Bochum 1-0 no Stuttgart. O Heidenheim 1-1 no Wolfsburg. E o Darmstadt 2-2 no Frankfurt. Juan, essa é a Bundesliga. A gente não teve uma rodada na Ligue 1, tá? Na Copa, né? A Copa, muitos times jogando essa fase da Copa e os principais times passaram lá na França. E a La Liga, o destaque foi a vitória do Real Madrid, né? O Real Madrid perdia 2-0 do Almeria e acabou virando um jogaço de bola. O Juan vai atualizar todos os resultados da rodada número 21 da La Liga. O Girona 5-1 no Sevilha. O Betis perdeu de 4-2 para o Barcelona. O Real Madrid 3-2 no Almeria. O Sassuolo 3-2 no Getafe. O Celta de Vigo perdeu de 1-0 para a Real Sociedad. O Valência 1-0 no Atlético Bilbao. O Villarreal 1-1 no Mallorca. O Raio Vallecano perdeu de 2-0 para o Las Palmas. E o Alavés 1-0 no Cádiz. Resultados esses que colocam o Girona na liderança de La Liga, só que o Real Madrid está com jogo a menos. Está um jogo a menos, João. A Série A está do jeito que a gente previa, né? A Juventus é a nova líder, lembrando que está com jogo a mais. Jogo a mais. A Juventus que ganhou fora de casa. E jogou a pressão para Inter. Jogou a pressão, né? É o líder, né? Em pontos. Lógico que a Inter tem esse jogo a menos, mas a Juventus, no momento, é líder do Scudetto. Aliás, do Cáutio, né? Do Cáutio. E nós vamos... acredito, né, que a Juventus vai dar muito trabalho esse ano no Cáutio. E vamos atualizar os jogos, os resultados da rodada número 21. A gente teve o Leite perdendo 3-0 para a Juventus, a Salernitana perdendo 2-1 para o Reno, o Empoli 3-0 no Monza, o Frosinone 3-1 no Cagliari, o Udinese perdendo 3-2 para o Milan e a Roma 2-1 no Verona. Juan. E agora a gente vai ao melhor campeonato. Antes, Juan, o destaque, né, a gente teve a Inter de Milão, passou, né, da semifinal, fez 3-0, o Napoli também passou, fez 3-0 na semifinal, e eles se enfrentaram hoje, a Inter de Milão ganhou gol no finalzinho, Juan, 1-0, a Inter de Milão é campeã da Supercopa da Itália. A Premier League, o Liverpool goleou fora de casa, é o líder, 5 pontos à frente da equipe do City, só que o City tem um jogo a menos e o Juan vai atualizar o restante da rodada, né, Juan? A rodada 21 já estava em curso, a gente teve 3 jogos para completar a rodada número 21. O Bournemouth perdeu de 4-0 para o Liverpool, engraçado. O Liverpool faz 4-0 no Bournemouth e o Manchester United toma 3-0 do Bournemouth em casa. O Sheffield United 2-2 com o West Ham, o Brentford 3-2 no Nottingham, o Arsenal por 5-0 no Crystal Palace. Juan, hoje a gente teve um jogo para a Premier League, um jogo hoje, Juan, e para fechar essa rodada, foi justamente a equipe do Brighton contra o Wolverhampton, resultado, Juan. 0-0, não saiu gol para nenhum dos lados. Então 0-0, rodada fechada, rodada número 21 da Premier League. Temos a Copa Asiática, né? Tem uma Copa Asiática. Copa Asiática, tem acontecido algumas zebras, Juan, e sábado a gente teve 2 jogos. Tivemos a Jordânia 2-2, no Coreia do Sul e o Bahrein 1-0 na Malásia. Sabia que o Bahrein está mais bem colocado que a Nova Zelândia no ranking da FIFA? É verdade, Juan. O Oman 0-0 com a Tailândia e o Quirguistão perdeu 2-0 para a Arábia Saudita. Esses foram os jogos de sábado, Juan. Domingo, Catar 1-0 na China
e o Tajiquistão 2-1 no Líbano. Aliás, esses foram os jogos de domingo, esses já foram os jogos de hoje, né? Hoje teve o Catarzinho ganhando da China e o Qual foi o outro jogo, Juan? Tajiquistão 2-1 no Líbano, Juan. Juan, está acontecendo um pré-olímpico. Lembrando que são os times aqui da América do Sul. Tem um grupo Equador, Bolívia, Venezuela, Brasil e Colômbia. Desses 5 times, 2 vão para a Olimpíada que acontece que acontece esse ano, né? Acontece esse ano em julho, na França. O grupo B tem o Peru, Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile também. Vão 2 times. Começou a rodada sábado, Juan, o jogo de sábado. Tivemos o Equador 3-0 na Colômbia, a Venezuela 3-3 com a Bolívia. Peru no domingo, Peru 1-0 no Chile, Argentina 1-1 com o Paraguai. Lembrando, Juan, que são 5 times em cada grupo e cada rodada, né, tem 2 jogos e 1 folga. O Brasil folgou e o Brasil estreia nessa terça-feira, às 17 horas. O Brasil estreia com a Bolívia. 17 horas, a gente tem Equador e Venezuela, Paraguai e Uruguai, o Peru enfrenta a Argentina. A gente vai acompanhar essa competição torcendo para o futebol brasileiro para participar de mais uma Olimpíada. O Brasil, que é bicampeão olímpico, né? Ganhou no Rio e ganhou a última, não foi, Juan? Ganhou a última no Japão. Vamos para o tricampeonato olímpico, tá certo? Porque se a Copa do Mundo tá difícil, a gente tem que se garantir nas Olimpíadas. Né? Né? A Argentina passou muitos anos, né, sem fazer nada em Copa do Mundo e ganhava sempre a medalha olímpica, né? E está acontecendo, quem sabe daqui a alguns anos essa geração possa nos dar uma Copa do Mundo. O Rosinha, a Copa das Nações da África está acontecendo, no finalzinho, né? Alguns times de forma surpreendente se classificando, outros sendo eliminados. A gente teve sexta-feira 3 jogos. Cabo Verde 3-0 em Moçambique, Senegal 3-1 em Camarões, Guiné 1-0 na Gâmbia. E no sábado, a Argélia 2-2 com Burkina Faso, a Mauritânia perde 3-2 para Angola, a Tunísia 1-1 com Mali, Marrocos 1-1 com a República Democrática do Congo, a República Democrática que é rival de Marrocos, inclusive. A Zâmbia 1-1 com Tanzânia e a África do Sul 4-0 na Namíbia. Hoje, Juan, a gente teve jogo e teve alguns resultados surpreendentes, Juan. O Egito, né, que teve ganhando até o finalzinho, rapaz, o homem deu bem uns 15 minutos no finalzinho. Cabo Verde acabou empatando. Não vamos atualizar os jogos de hoje. A Guiné Equatorial 4-0 na Costa do Marfim. Essa Guiné que já eliminou a Argélia, agora fazendo 4-0. Está classificado. Uma das melhores seleções da África, né? Guiné-Bissau perdeu de 1-0 para Nigéria, Cabo Verde 2-2 com o Egito e Moçambique 2-2 com a Gana. Pois é, Juan, o bate-bola, né? Hoje a gente tentou fazer ao vivo, vamos finalizar hoje com o hino do Flamengo. E assim, a gente tentou fazer ao vivo, mas a internet não deixou, a gente gravou aqui, foram muitas informações, tudo que rolou, tudo que foi importante no velho continente, no futebol brasileiro, neste final de semana, a gente fez nesse bate-bola e a gente vai torcer, né, que dê certo para a gente fazer o bate-bola ao vivo na próxima sexta-feira e com certeza a gente vai acompanhar os resultados, né, da Copinha, das semifinais, que acontece hoje. E com certeza na sexta-feira a gente vai trazer já quem é o campeão, porque na quinta-feira tem a decisão entre os vencedores de hoje. E a gente vai projetar mais uma rodada no final de semana do Monjadinho, do Campeonato Paulista e também do Campeonato Carioca. Vamos ficar atentos também no Farizão. Mandar um abraço para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook, também no YouTube. A gente pede desculpa, porque infelizmente nos últimos dias a gente está fazendo gravado. O bom é fazer ao vivo e interagir com os nossos amigos do Facebook. Tá certo? Boa noite. Até sexta-feira com mais um bate-bola. Fique com o hino do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção.
no gramado, sempre amado, mascotado no Arthur. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra.